Nós estamos fazendo, meus irmãos, uma série de exposições na primeira carta de Pedro. Convido você para que abra sua Bíblia. Hoje vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu quero meditar com você nesta noite sobre o seguinte tema: o privilégio de proclamar o Evangelho. Jesus disse que a quem muito é dado, muito também será cobrado. O apóstolo Pedro, ele enumera nos versos anteriores, do verso 4 ao verso 7, várias bênçãos que os crentes em Cristo Jesus desfrutam. Ele fala sobre a bênção de sermos pedras vivas, de sermos casa espiritual, de sermos o sacerdote santo e que podemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Após Pedro falar sobre essas bênçãos, ele agora vai falar sobre o privilégio de nós podermos proclamar o Evangelho. Após falar sobre o privilégio da adoração a Deus, agora ele fala do privilégio de servir a Deus. E ele faz aqui um contraste. Ele diz no verso de número 8, que há aqueles que rejeitam a Cristo Jesus como seu Salvador, rejeitam a Cristo e consideram Ele como uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Mas aí no verso de número 9, ele faz um contraste, ele diz: vós, porém. Então Pedro trata aqui no texto de dois povos. Ele fala sobre aqueles que rejeitaram Jesus, que não reconheceram Jesus como o único Salvador, e agora ele fala sobre a igreja, aqueles que realmente confessam e creem que Jesus é o seu único, exclusivo e eterno Salvador. Pedro então, ele define de maneira muito clara aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, aqueles que adoram a Deus e aqueles que não adoram. Esse contraste que ele faz no texto nos remete àquela promessa bíblica feita a Eva pelo Senhor, em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando diz que de Eva viria aquele que seria o Salvador. Da semente da mulher, da sua descendência, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E o texto diz que o Senhor colocaria uma inimizade entre a mulher e a serpente, entre a sua descendência e o seu descendente. É este conflito que nós vemos aqui na carta de Pedro. Há aqueles que não adoram a Deus,
Há aqueles que rejeitam Jesus como seu Salvador, mas há aqueles que são pedras vivas, que reconheceram Jesus como a pedra angular, que reconheceram que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e esses adoram, confessam, e agora têm o privilégio de proclamar, de evangelizar, de serem a boca, os embaixadores, arautos de Cristo Jesus entre os homens. Eu quero olhar para esse texto com você nesta noite, e nós vemos primeiramente os 4 atributos da igreja. Pedro primeiramente nos apresenta 4 características singulares do povo de Deus. Depois ele mostra qual é o propósito da igreja, e por fim ele descreve qual deve ser a nossa motivação. Veja comigo então, em primeiro lugar, quais são os atributos do povo de Deus. Verso de número 9, na parte A, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Primeira coisa que Pedro diz é que a igreja é o povo, a raça eleita. Ao contrário dos incrédulos, que por causa da sua rejeição a Cristo Jesus, estão completamente distantes e condenados eternamente, os crentes são uma raça escolhida. Todas esses atributos que Pedro refere-se aqui à igreja, são atributos que você encontra no Velho Testamento. E este primeiro atributo, raça eleita, você vai achar lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, verso de número 6 ao verso de número 9, o Senhor diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Assim como o povo de Israel, que foi uma raça eleita pelo Senhor, Pedro diz que todos os crentes são o povo eleito de Deus. Israel foi escolhida para ser povo do Senhor entre todos os povos da terra, mas Israel falhou no seu propósito, porque eles não reconheceram que Jesus é o Salvador. Mas aqueles que creem em Cristo, diz Pedro, este é o povo eleito. Esta é a raça escolhida pelo Senhor. A eleição, meus irmãos, é um grande privilégio. Um privilégio que está acima de qualquer outro privilégio. Jesus disse para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Dentre todos os povos da terra, você foi escolhido pelo Senhor. Não existe bênção maior do que essa. Não existe privilégio maior do que esse.
O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, ele diz que nós somos o povo mais abençoado da face da terra. E a bênção que Paulo ali descreve de Deus Pai é que nós fomos amados por Ele na eternidade. Antes de nós virmos ao mundo, e nós fomos escolhidos segundo o seu beneplácito da sua própria vontade, Ele nos elegeu em Cristo Jesus. Pare para pensar sobre isso. Que bênção e que privilégio é nós podermos ter sido amados pelo Senhor na eternidade. Antes de termos vindo ao mundo, antes de termos praticado o bem ou mal, Ele nos amou, Ele nos escolheu soberanamente. A eleição de Deus está baseada na sua própria vontade, e portanto a eleição de Deus não tem como causa as obras humanas. Nós não fomos escolhidos por Deus por causa de nós. Nós fomos escolhidos e amados por Deus apesar de nós. Ele nos escolheu em Cristo Jesus. E Paulo diz em Efésios capítulo de número 2, verso 8 e 9, que nós somos salvos pela fé. Que isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nenhum de nós poderá chegar à presença de Deus e falar: eu fui escolhido porque eu sou muito bom, eu fui escolhido porque eu era muito justo, eu fui escolhido porque eu era um crente muito correto, eu fui escolhido porque eu mereci ser escolhido, eu fui escolhido porque eu sou melhor do que os outros, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Deus nos elegeu soberanamente. A eleição de Deus é a expressão da sua graça. O apóstolo Paulo, escrevendo no texto de Romanos, capítulo de número 11, no verso 5 e 6, ele diz assim: assim pois também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Deus nos escolheu por graça, diz Paulo. Graça é favor imerecido. A maior bênção de todas, então, é nós termos sido eleitos por Deus. Deus não viu alguma coisa em você, Deus não viu obras em você. Nem a fé que eu e você depositamos em Jesus é alguma coisa que nós produzimos pela nossa vontade. Nós somos nascidos do alto, somos nascidos pelo Espírito Santo. A fé é o resultado dessa obra regenerativa, e Deus regenera os corações do povo que Ele elegeu graciosamente. Fomos eleitos soberanamente, fomos eleitos graciosamente, fomos eleitos para viver uma vida de santidade. Há alguns que pensam sobre eleição e acham que a eleição vai produzir crentes preguiçosos. Mas pelo contrário, aquele que foi eleito por Deus, foi eleito para a obediência, foi eleito para a santidade. É isso que o apóstolo Paulo também nos fala em Efésios, capítulo 1, verso de número 4, quando ele diz: assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus te escolheu, elegeu você na eternidade, escolheu você em Cristo para uma vida de santidade, para uma vida de obediência. Eleição não produz crentes preguiçosos, crentes acomodados. Pelo contrário, quando nós entendemos a eleição, entendemos que graciosamente Deus nos elegeu, que não há nada em nós, mérito algum em nós, e portanto vamos servir a Deus com mais amor, vamos servir a Deus com mais dedicação, vamos servir a Deus com mais gratidão. A eleição é soberana, é graciosa, produz santidade. A eleição é a segurança da nossa salvação, porque aqueles que Deus escolheu em Cristo Jesus jamais perderão a sua salvação. Jesus disse isso sobre a doutrina da eleição em João capítulo de número 6,
O Senhor Jesus disse do verso 37 ao verso 39: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Deus te elegeu, e Ele fez você nascer de novo, e você se arrependeu dos seus pecados, e você creu em Cristo, e Ele agora é o teu pastor, que lhe protege, que cuida de você, que está todos os dias ao seu lado, em todas as situações, em todos os problemas, em todas as dificuldades. Nada nem ninguém pode nos arrancar das mãos poderosas de Jesus. Nada nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma pandemia, nenhuma crise econômica, absolutamente nada pode desfazer aquilo que o próprio Deus soberano fez em nós e por nós na eternidade. A eleição, diz Pedro, a eleição de Cristo é a nossa bênção, é o nosso privilégio. Mas não somente isso, veja que ele fala também: vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real. Após falar da eleição de Cristo, agora ele fala do domínio de Cristo. Esse texto Pedro também tira do Velho Testamento, lá de Êxodo capítulo 19, verso 6, que diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus escolheu Israel, e Israel deveria ser sacerdote entre as nações, luz entre os povos. Porém Israel perdeu esse privilégio por causa da sua apostasia. Perdeu esse privilégio porque eles rejeitaram Jesus como Messias. Diz o Evangelho de João: eu vim, ele veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Israel falhou, não reconheceu Jesus como Messias. Mas Pedro diz: todos os que creem em Jesus como seu Salvador recebem o privilégio que Israel teve. Somos sacerdote reais. Sacerdote é aquele que serve o rei, para ter acesso à sua presença santa. Veja que ele diz que nós somos sacerdotes reais. A palavra real aqui refere-se à soberania, refere-se à monarquia. No verso 5, Pedro havia dito que nós podemos entrar no templo de Deus, no Santo dos Santos, que nós somos pedras vivas, edificadas por Ele, casa do Senhor, templo do Senhor, e que por meio de Jesus podemos oferecer como sacerdotes sacrifícios agradáveis a Deus. Lembra que no Velho Testamento somente o sacerdote poderia entrar na presença de Deus. Somente o sacerdote uma vez por ano poderia entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. E para entrar ele precisava antes oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. E ele entrava no lugar santíssimo, entrava com túnicas que haviam sinos na sua borda, amarrado por uma corda à sua cintura, caso ele morresse, caso Deus o fulminasse. Na sua santidade e justiça, ninguém poderia entrar naquele lugar. Por isso, ele era amarrado com uma corda na cintura, havia sinos.
Agora, Pedro diz que aqueles que creem em Jesus são sacerdotes do Rei. Olha que bênção, olha que privilégio. Um privilégio que era dado para poucos no Antigo Testamento, apenas para a linhagem de Arão. Hoje todos os crentes são sacerdotes reais. Eles fazem parte de um reino, porque eles têm um rei, e eles experimentaram o poder deste rei em suas vidas. Diz Apocalipse 20, verso de número 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Eu sei que tem uma discussão aqui sobre essa questão do milênio. Pós-milenista, pré-milenista, amilenista. Mas o fato é que aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador estão numa posição privilegiada. Diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo de número 2, que aqueles que creem em Cristo Jesus foram ressuscitados com Ele, e Ele nos fez assentar, verso 6, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu e você já reinamos com Cristo. Eu e você já somos sacerdotes reais, diz Pedro, porque nós já fazemos parte do reino de Cristo, experimentamos o poder de Jesus. Veja que privilégio que nós temos. Veja que privilégio o crente em Cristo Jesus desfruta. Ele é eleito de Cristo, ele tem o domínio de Cristo, ele é separado por Cristo. Em terceiro lugar, diz Pedro, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nação aqui, a palavra é povo. Se refere a um grupo étnico. A palavra santo vem de separado, de consagrado. No Antigo Testamento, Israel era chamado de nação santa, povo santo. O único povo de Deus que foi, dentre todos os povos, separado exclusivamente para servir e adorar o único Deus. Mas Israel, como eu disse, não correspondeu às expectativas de Deus. Eles falharam, eles rejeitaram Jesus, e a tragédia de Israel se tornou uma bênção para os gentios, diz o apóstolo Paulo. O endurecimento deles tornou possível que nós fôssemos alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Aqueles que creem então em Jesus são o povo separado do pecado, separado do mundo, consagrado unicamente para servir, adorar o único Deus. Nós somos a nação santa. Mas Pedro diz mais. Pedro fala-nos mais a respeito dos privilégios que nós temos, da nossa identidade como igreja do Senhor. Diz que fomos eleitos por Cristo, temos o domínio de Cristo, separados por Cristo e somos propriedades de Cristo. Verso de número 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra propriedade aqui significa posse. É a ideia de alguma coisa que você comprou, que você adquiriu por um preço. A igreja, diz Pedro, foi comprada por um preço. Não foi mediante ouro, prata, mas foi comprada pelo precioso sangue de Jesus.
Um preço foi pago para que eu e você pudéssemos ser libertados. Um preço foi pago para que eu e você pudéssemos ser resgatados e pertencer agora unicamente a Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. O povo eleito é este povo que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus na cruz, que pagou o preço do nosso resgate. Somos propriedade exclusiva de Deus. Você não pertence mais a você mesmo, às suas paixões, ao mundo. Eu e você agora pertencemos a Deus. Veja então esses 4 privilégios espirituais. A nossa identidade. Todas essas 4 atribuições da igreja, feitas por Pedro, são atribuições feitas ao povo de Israel no Antigo Testamento. O que Pedro está querendo mostrar é que os mesmos privilégios que Israel teve, nós também temos. Não há 2 povos, há um povo só. Não há 2 modos de salvação, pela lei e pela graça. Há um único modo de salvação, sempre foi e sempre será, pela fé, pela graça, em Cristo Jesus, como nosso Salvador. Deus tem um único povo. Ele não tem 2 agendas, Ele tem uma agenda só. E os mesmos privilégios que Israel desfrutou no passado, são os mesmos privilégios que eu e você desfrutamos no tempo presente. Agora veja algo interessante. Pedro, após falar dos privilégios, agora ele vai falar das obrigações. E ele diz então no verso de número 9: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos salvos, não é para ficar de braços cruzados. Nós não fomos salvos para ser crentes que vivem acomodados. Jesus não te salvou para você ficar sentado num banco. Jesus nos salvou para uma missão. Todo crente que foi salvo por Jesus, não somente foi salvo, mas foi convocado, foi chamado para realizar uma obra de levar uma mensagem, de ser um arauto de Cristo, de proclamar as suas virtudes, uma mensagem imperativa, intransferível, impostergável. Veja que Pedro nos fala sobre o conteúdo da mensagem. Ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Proclamar as virtudes. Virtudes aqui são as excelências de Cristo. Não há maior privilégio do que nós sermos o embaixador de Cristo. Eu disse pela manhã, quem acompanhou a transmissão, de que certa vez Billy Graham, um grande pregador, um grande evangelista, que tinha acesso a grandes homens, figuras políticas, renomados, presidentes, conselheiro de todos os presidentes dos Estados Unidos, certa vez um político falou para ele: Billy Graham, pela influência que você tem, o conhecimento que você tem, você poderia ser político. Você poderia ser qualquer coisa, você poderia ser um deputado, você poderia ser um senador, você poderia até ser presidente dos Estados Unidos. E Billy Graham olhou para ele e falou assim: não existe maior honra e maior privilégio do que eu ser o embaixador de Cristo. Se eu aceitasse ser político, eu me rebaixaria à minha posição. O que Billy Graham está falando não é que ser político não é coisa importante. O que ele está falando é que não existe glória maior do que nós levarmos o Evangelho. E é isso que Pedro está dizendo aqui. O Senhor Jesus nos salvou do mundo, e agora Ele nos envia para o mundo. E Ele nos envia para o mundo que é o campo, a seara. Nós somos seus trabalhadores, nós somos seus ceifeiros. E eu e você devemos agora cumprir uma missão.
Aliás, a palavra igreja significa exatamente isso, chamados, mas é chamados para fora, enviados para fora. O grande problema da igreja hoje em dia é que ela está ensimesmada, fechada em si mesmo, às vezes cheio de atividades, programações, agora não por causa da pandemia, mas muitas vezes olhamos para nós mesmos apenas, para o nosso conforto. O Senhor Jesus nos chamou para uma obra, o Senhor Jesus chamou você para fazer diferença, para você ser sal da terra, luz do mundo. Ele te chamou para você ser testemunha dele entre os povos, entre as nações. Todo crente, diz Charles Spurgeon, todo crente verdadeiro, ou ele é um missionário, ou ele é um embusteiro. Às vezes nós pensamos que fazer missões é ir lá para a África, é ir lá para a China, é ir para o Oriente Médio. Você pode ser um missionário onde você está. Eu vi um pastor certa vez que disse que foi numa igreja e ele estava num congresso. Vi agora recentemente essa semana, o pastor Mauro Mais tem comentando isso. Foi na Coreia do Sul. E ele diz que o que chamou a atenção dele, não lembra que congresso que foi, o que foi falado, mas o que fixou na mente dele foi quando ele saiu da igreja, tinha uma placa escrita assim: agora você está indo para o campo missionário. O campo é o mundo. O campo é a sua casa. São seus filhos. É o seu colega de trabalho. É o seu vizinho. Nós somos missionários de Cristo. E nós devemos proclamar as suas virtudes. A palavra virtude aqui está relacionada à capacidade de fazer algo extraordinário. Uma pessoa que tem muita força, pessoa que corre muito veloz, uma pessoa muito inteligente. Mas as virtudes aqui que Pedro está se referindo são as virtudes de Cristo. Nós temos então esse privilégio, o privilégio de anunciar ao mundo a obra da graça, o poder extraordinário de Cristo Jesus. Veja um exemplo disso. 1 Timóteo capítulo 1. O apóstolo Pedro, o apóstolo Timóteo, apóstolo Paulo, acertei, escreve para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 ao verso 17, ele diz assim, ele dá o seu testemunho pessoal, e ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O testemunho de Paulo mostra-nos que ele era um arauto, um perseguidor da igreja antes. Ele que tentou de todas as maneiras impedir o avanço do evangelho, que falava mal a respeito do caminho, mas o Senhor teve misericórdia dele. Ele foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, e ele entendeu que através da vida dele, Deus tinha uma missão: levar e ser a carta viva da graça de Cristo entre os homens. Esta é a sua missão, esta é a minha missão: proclamar as virtudes daquele que nos
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembre-se da sua vida, lembre-se da sua história. De onde Deus te tirou? Como era a nossa vida antes de conhecer a Cristo? Diz Pedro que nós estávamos em trevas, e trevas aqui é trevas espirituais, escravos do pecado, escravos do diabo. E o Senhor Jesus foi lá e graciosamente, usando às vezes alguém, usando uma literatura, usando um programa de rádio, TV, mas o Evangelho chegou até nós. E Ele, pelo seu Espírito, agiu poderosamente no nosso coração e fez brilhar a sua glória onde havia trevas. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo cristão é um missionário. Todo cristão foi chamado para fazer diferença nesse mundo, para testemunhar de Cristo e levar o Evangelho àqueles que não o conhecem. Pedro então nos fala sobre os privilégios, sobre a missão, e agora ele fala sobre a motivação para a missão. Veja o que ele diz no verso de número 10. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro cita um texto que está lá no livro do profeta Oséias. E assim como foi no tempo de Oséias, que Deus rejeitou Israel, porque Israel havia quebrado a aliança com o Senhor, onde o profeta simboliza Deus nessa relação de casamento, e Deus ordena que o profeta se case com uma outra mulher. Assim Deus quer mostrar que Israel, que abandonou o Senhor agora vai se casar com outro povo. E é isso que Pedro diz. Nós, gentios, não Pedro porque era judeu, mas ele está se referindo aqui aos gentios. Nós, gentios, que não éramos povo, não éramos o povo da aliança, não éramos o povo de Israel, não temos descendência, ascendência judaica, não somos filhos de Abraão pela carne. Nós que não éramos povo, agora nós somos povo de Deus. E por que nós somos povo de Deus? Porque somos melhores do que os outros? Somos mais inteligentes? Temos boas obras? Não. Por causa da misericórdia. Misericórdia soberana, que é dada para uns e não dada para outros. Há dois sentidos da palavra misericórdia na Bíblia. Você vai ver que Deus é misericordioso num certo sentido com todos os homens. É aquela misericórdia que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 45, quando diz que o Senhor faz nascer sol e chuva sobre justos e injustos. Ele faz vir sol, faz vir chuva sobre crente e incrédulo. É a misericórdia geral. A misericórdia de Deus é que faz com que este mundo não seja pior do que ele já é. Se Deus retirar a sua influência misericordiosa sobre a humanidade, você vai ver o que vai virar esse mundo. Se está difícil, se está complicado, você vai ver que vai ficar pior ainda. Mas existe uma misericórdia, que é a misericórdia que Deus tem apenas para com seu povo. A misericórdia que vem sobre aqueles que foram eleitos por Deus. Deus nos salvou em Cristo Jesus por misericórdia. Diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, foi grande o seu amor e a sua misericórdia, foi rica, para que Jesus morresse no nosso lugar e ressuscitasse para nos dar salvação e vida eterna. A misericórdia então é a motivação. E quando você se lembra disso, de que você foi alcançado por Cristo Jesus, que você não era povo de Deus, mas agora você é
povo por causa da misericórdia. Isso é motivação para você cumprir a missão que Ele lhe deu, que é pregar o Evangelho e ser testemunha de Cristo. A motivação para a realização da missão está de nós lembrarmos da misericórdia do Senhor por nós. E quando nós lembramos da misericórdia do Senhor por nós vamos ver que não estamos fazendo favor nenhum. Nós estamos cumprindo com o nosso papel, fazendo nosso dever. Quando nós lembramos que o Senhor nos alcançou por misericórdia, não pelos nossos méritos, que pelas nossas obras nós merecíamos a sua ira, mas por misericórdia Ele nos deu Jesus para morrer no nosso lugar e pagar a nossa dívida, nós vamos ter um coração grato e servir a Ele, pregar o Evangelho, fazer o que for para levar Cristo aos homens, não será visto como nada mais e nada menos como uma atitude de gratidão por tamanha misericórdia para conosco. Quero convidar você então nessa noite para refletir quão abençoado nós somos. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor, fomos alvos da sua misericórdia, e a nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade não está no mundo, não está nas glórias deste mundo, não está em sucesso, em riquezas. A identidade da igreja, ela está no céu, ela não está na terra. Ela está naquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E eu quero desafiar você nessa noite a comprometer-se com a sua responsabilidade. Eu e você temos um grande privilégio. O privilégio é testemunhar de Cristo. O privilégio de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Quero lembrar o texto que nós começamos na noite dizendo: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Reflita sobre o seu compromisso com o Senhor. Você vai sair daqui. A gente podia até ter a placa ali agora. Você está indo para o mundo. E o campo é o mundo. Você faça a diferença. Você renove nessa noite seu compromisso com Jesus. Que você olhe para as ricas e preciosas bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus. Somos o povo mais abençoado da terra. Amém? Que o Senhor nos ajude. Que nós possamos fazer a obra do Senhor para a honra e glória de Jesus. Amém?